irmão, minha irmã, onde você estiver, procure se acomodar para juntos refletirmos sobre esses textos bíblicos e a festa de hoje. Permitam-me tirar a máscara, mas depois a porei de volta, como nos propõe de fato a todos que creem na vida, cuidar dela, amar a vida, proteger, defender. Isso nos cabe. Se realmente queremos ser de Deus Criador que se revelou mais precisamente em nosso meio no Filho Jesus. Meu irmão, minha irmã, a temática de hoje é o reino da compaixão. Isso já nos leva a pensar. Compaixão significa paixão com alguém. Com quem poderia ser, a não ser com os mais pisados, explorados, marginalizados. É isso que Jesus veio fazer e nos convidou a igualmente segui-lo. Portanto, celebramos neste último domingo do ano litúrgico de 2021 a festa de Cristo Rei. E os textos bíblicos que acabamos de escutar nos ajudam a compreender melhor o porquê desta festa e qual o sentido para todos os que creem na vida proposta por Deus. Olhemos então, capítulo 7 de Daniel, versículo 13 a 14. Lembremos que este livro de Daniel foi escrito em um contexto de grande instabilidade política, econômica, cultural e religiosa para o povo eleito. Muitas pessoas pensam que o padre, o papa, o bispo nunca pode falar de política. Me informe esses, onde nós vivemos? É nas nuvens ou nas relações? Por isso que é bom olhar esses textos que apontam exatamente aquilo que era imposto. Por quem? Pelo mundo greco-romano para o povo de Israel. E aqui lembrados que este é o contexto logo do pós-exílio, da tirania de Nabucodonosor, o tirano imperador da Babilônia que impôs aos filhos e filhas amados de Deus, ou seja, o povo eleito, a quem ele sempre acompanhou, e os sinais estavam claros, e que estavam prestes a perder a sua fé, que estava calcada na aliança que receberam no Monte Sinai através de Moisés, aquele que Deus escolhera para libertar seus antepassados da escravidão do Egito. Por isso o profeta faz uma leitura profética e histórica dessa situação para animar este povo de que não é o final, mas que virá o Messias Rei, servidor, que irá libertá-los desta escravidão e reconduzi-los para o caminho da vida. Por isso lembremos, domingo passado, escutávamos de que tanto gregos quanto romanos diziam que o imperador era filho do Deus Sol. Isso para iludir o povo. Também mantinham as nuvens como Deus e situações astrológicas diversas. Tudo deuses falsos. E o profeta Daniel mostra que o Filho do Homem é ele que usa essa imagem e atribuída a Jesus, o Cristo. Este há de transformar as situações de perseguição e dores em vida que Deus quer para todos os seus filhos. Lembrando você que está acompanhando, nós ouvimos muito aqui no Brasil, se não é dito, mas as negociatas de alguns terem privilégios. E quando alguns têm privilégios, é porque é às custas dos outros que são colocados à margem, oprimidos, feito deles trabalhadores sem receber o salário digno para viver. É essa triste realidade que os reinos do mundo impõem muitas vezes aos seus concidadãos. Por isso é importante perceber
E os primeiros cristãos, ou seja, os próprios apóstolos, quando entenderam a missão de Jesus, perceberam onde estava o verdadeiro reino, que não usa armas. A arma do reino de Deus é a misericórdia, é o perdão, é a justiça, é o amor praticado nas relações, sejam elas quais as dimensões forem. Em todas as relações dos humanos, é preciso ter estas virtudes e qualidades. Caso contrário, não podem falar que são de Deus. Podem ser do príncipe do mundo. E esse quer aliados também, ele quer discípulos, e ele os tem com facilidade, porque o dinheiro seduz, a riqueza seduz. Jesus fala muitas vezes sobre isso. O poder seduz. Querer se impor como melhor sobre o outro, dominar, massacrar, isso está justamente na ideia principal do príncipe deste mundo. Então, para confirmar isso que estou refletindo, olhemos agora o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33, da letra B até o versículo 37, digo melhor. Lembrando que o quarto evangelho apresenta Jesus como Messias Rei, que leva à plenitude a missão do verdadeiro rei que cuida do seu povo. A imagem que recorda do Antigo Testamento é de Davi, servidor, pastor, que cuidou dos seus concidadãos. E aí já podemos tirar um friso. Todo aquele que é eleito ou exerce um cargo público deveria aprender deste Jesus, pastor, rei que serve. Mas será que é isso que fazem? Ou estão lá para se locupletar suas famílias e seus asseclas que o cercam? É só observar a história, não tem como negar, os fatos estão aí e pesquisar. Por isso que alguns fazem de tudo para manter o povo na ignorância, ou seja, não conhecer a verdade. E até usam expressões bíblicas para enganar. Não, o verdadeiro sentido aqui está. Lembremos que Deus se manifesta através da justiça, que Jesus veio anunciar, testemunhar e viver, mostrando como se faz a justiça acontecer, o respeito, a dignidade, e que todos nós somos filhos e filhas do mesmo Deus, a quem ele veio implantar um reino, que é diferente dos reinos dos humanos. E aqui é bom lembrar que João apresenta dois reinos, um que é deste mundo, mas que também, na resposta de Jesus, quando indagado por Pilatos, ele diz e fala da transcendência. Você não seria rei se não fosse concedido do alto. Mas Jesus mostra que o reino que ele vem trazer é aquele prometido do Antigo Testamento, cujo Deus caminhava com seus filhos, peregrinava sem ser visualizado, mas a sombra revelava sempre que Deus caminhava com seus filhos. Sua presença era incontestável. Viam os sinais. Isso os fazia crer. E Jesus agora é este que vem. O lava-pés que João relata no capítulo 13 é o maior sinal de que Jesus mostra que a verdadeira autoridade serve e não se deixa servir. Quiçá se todos fossem assim, servidores. Aí poderiam dizer, eu sou de Deus, eu sou do bem. Mas está difícil de perceber esses fatos naqueles aos quais foi confiado o poder de gerir, de governar, e esquecem-se muitas vezes dos filhos e filhas de Deus, seus irmãos e irmãs. Por isso, fome existe porque não tem o reinado no mundo do servir, mas sim do domínio, da arma, do poder, da ganância, da exploração. E é isso que Jesus aponta para
Pilatos, e ele ainda fala: não sabes que eu tenho o poder de te condenar? Os judeus te entregaram a mim. É isso que muitos pensam, que são os poderosos todos. E aqui está uma das questões que poucos entendem, ou porque não estudam a exegese bíblica. Jesus não foi morto, não foi torturado e assassinado na cruz por causa da religião ou de fé. É por causa da contestação. E ele pôs a nu a hipocrisia daqueles que se instalaram no templo em Jerusalém, dominando econômica, política, cultural e religiosamente os filhos e filhas de Deus, impondo-lhes fardos pesados. E isso Deus não vai aceitar. Quantos acham que vão escapar? Porque a justiça humana muitas vezes não se pode dizer que é justiça. Até parece que quem tem mais condições, contrata mais advogados, prolonga, e nunca lhes é feito justiça de verdade. Mas Jesus mostrou que ele veio e convidou a todos a aprender com ele. E por isso que ele vai simplesmente à cruz e diz: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os guardas iriam me defender. Qual é o reino dele? De pastor, que cuida de ovelhas, especialmente as mais machucadas, as mais colocadas nas margens, as mais sofridas, as que têm as perninhas quebradas, aquelas que têm fome, ele quer trazer de volta, porque é essa a missão. Por isso que ele vai na cruz e desarma os poderosos todos, que vêm com armamento pesado, e ele simplesmente, com sua arma, que é o amor, a gratuidade, a doação, é o madeiro, é de lá que brota a vida. E todos os que seguem a ele serão capazes de ir para a cruz, mas não abrir mão de sua fé, porque sabem que a justiça divina se faz assim, olhando além de mim, olhando para aquele que sofre. E neste tempo que a fome está se abatendo de novo, todo aquele que olha além de si e estende comida para um irmão está caminhando sim com o verdadeiro Rei Jesus. Está sim indo ao encontro do que ele fez e convidou a fazer. Aqueles que egoisticamente se fecham no seu mundo, acumulam e guardam, não sabem por quê, não vão levar nada. E aí eu lembro de um filósofo que dizia assim: tem homens que são tão pobres, mas tão pobres que só têm dinheiro. Com isso quero concluir. Rico é aquele que faz como Jesus, servir aos outros. E isso cabe a todos nós. A mim, em primeiro lugar, eu procuro me orientar nessa perspectiva. E poder, em tudo que eu posso ajudar, vou procurar fazer. E faço, dentro do possível, minha parte. Isso cabe a todos nós. Então estaremos celebrando sim a festa de Cristo Rei. E gostaria de dizer para a minha comunidade de origem, da Salvador das Missões, que tem por protetor Cristo Rei. É de lá que eu nasci para uma vida diferente, que eu aprendi, junto com todos os co-irmãos de lá, a crescer na fé e seguir Cristo Rei que serve. E desse modo queremos fazê-lo. Amém. Amém. Creio em Deus Pai, Todo poderoso.